Então, eu sou Maria Eduarda, né? Trabalho no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos, no sul do Brasil, 30 quilômetros de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? É uma universidade jesuítica. E a minha fala, então, é: se a ciência não existisse, meu dia a dia não mudaria muito, né? E a gente vai ver de onde sai essa fala. Tá? Bom, eu trabalho com popularização da ciência, né? Entre os vários temas com os quais eu trabalho. Eu estou aqui por causa da popularização da ciência, que eu coordeno um grupo, o CCELD, que é Comunicação da Ciência, Estudos Linguísticos e Discursivos, que faz pesquisas na área, mas também tem ações variadas, né, relacionadas à comunicação da ciência e letramento científico, seja para assim dentro da universidade como fora, né? E a popularização da ciência a gente trabalha justamente dentro dessa questão dentro desse viés discursivo, né? Pensando assim como eu coloquei do Casargami e Jean Van Dijk, essa vasta classe de eventos, né? De tipos de eventos variados, gêneros que estão envolvidos nesses eventos, né? E que tem a ver com transformação do conhecimento especializado em conhecimento cotidiano, né? Mas também a recontextualização do discurso científico. Essa é uma definição mais geral, né? Bom, eu tinha feito um plano, não vou usar todo esse plano aí, né? Eu vou começar trazendo uma pesquisa de percepção pública da ciência de 2019, ela é bem recente, né? Depois, uma certa distinção das fake news a partir de corpora, que eu trabalho, e depois alguma coisa mais específica em relação a um estudo que eu venho desenvolvendo. Bom, com relação então a essa pesquisa, né? Acho que mais ou menos em março por aí, foram divulgados os resultados dessa pesquisa de percepção pública da ciência, que foi realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Comunicação Pública de Ciência e Tecnologia, e que mostrou uma realidade em relação à percepção pública da ciência, a como as pessoas veem a ciência, ao mesmo tempo alentadora e assustadora, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Foram entrevistadas 2.200 pessoas, e são jovens, isso que é legal, de 15 a 24 anos em todo o Brasil, né? Perguntaram o que os jovens brasileiros pensam sobre ciência e tecnologia. Então, interessante, né, o lado positivo da coisa é que 67% dos entrevistados têm interesse em ciência e tecnologia. E foi a primeira vez que se mensurou, além das opiniões sobre ciência e tecnologia, o acesso ao conhecimento, a percepção sobre fake news. Então, como que eles percebiam fake news, né, dentro da ciência, né, das publicações sobre ciência, e aspectos polêmicos de teorias científicas. Então, essa pesquisa que mostra esse lado de 67% dos entrevistados dizendo que tem interesse em ciência e tecnologia, maior do que futebol, por exemplo, no país, mas, quando se faz um estudo mais fino, né, sobre esse interesse, a gente percebe que a coisa tem algumas fissuras, né? Não é bem assim, tá? Então, 54% desses entrevistados, eles consideraram que os cientistas estão exagerando sobre os efeitos das mudanças climáticas, né? E 40% concordaram com a afirmação que intitula a minha fala, que é: se a ciência não existisse, meu dia a dia não mudaria muito, tá? Apesar de a ciência e a tecnologia estar presente na vida deles no dia a dia, né? Também sobre esses temas controversos, chamando a atenção para dois. Um é sobre 25% acreditando que vacinar crianças é perigoso, né? E 40% não concordando com o evolucionismo, que é bastante, né? E agora para um aspecto muito particular em relação ao acesso, né? Como é que esses jovens se informam sobre ciência e tecnologia? A gente sempre trabalhou, e a maioria das pessoas tem trabalhado com corpora que vem dali, né? Ou seja, livro, jornal, televisão, né? Às vezes rádio, né? Mas esses veículos são assim os que eles menos utilizam, né? Eles realmente não vêm daí
o conhecimento sobre ciência e tecnologia. O que eles usam para acessar realmente as informações está relacionado ao Google, né? Usam o Google e o YouTube, WhatsApp e Facebook, né? São os principais. E esses dois últimos, eles consideram que são os principais difusores de informações falsas, né? E 47, aí eu acho que é um dado interessante, 47% declararam que têm dificuldade em conferir se uma notícia de ciência e tecnologia é falsa. Bom, então é um dado preocupante, né? E eu tenho trabalhado com a corpora de notícias de divulgação, na verdade, que saem da grande mídia, né? Mas as fake news que a gente tem observado em ciência, sobre ciência nas mídias digitais e redes sociais, hoje a gente já fez vários, o Paulo que está aqui também, vou usar bastante aquele material. Eu dividi, a partir assim, da experiência, né, com os corpora, em dois grandes blocos. Tá? O que eu chamaria de fake news clássica, né, que talvez fosse a misinformation, né, e a notícia, a reportagem que manipula a informação, e essa vem da grande imprensa, né, a grande mídia. Essas fake news clássicas, elas são aquelas que têm pretensas informações, né, divulgam informações falsas como verdadeiras, né, que não vão se confirmar, como a gente já falou aqui, e com textos também, que já foi dito aqui, que simulam técnicas jornalísticas de divulgação da ciência para apresentar informações falsas com aparência de credibilidade. E elas circulam nas redes sociais, né? Eu trago aqui um pouco do Yuri Castelfranchi, que é um professor de sociologia, é físico e professor de sociologia, que trabalha com fake news e com divulgação da ciência na UFMG. Alguém já conhece o Castelfranchi. Ele faz algumas reflexões sobre esse uso da fake news na divulgação da ciência ou nas redes sociais. Então, bom, assim, não há dúvida, né, de que há grupos que espalham propositalmente informações inventadas, né? Eu acho que um dos temas, o maior tema de divulgação da ciência falso é sobre câncer e o segundo é sobre vacinas, né? E ele se pergunta, mas por que existem pessoas dispostas a criar essas notícias, né, suspeitas, né, e ódio, né? E ele dá algumas possibilidades ali, né, de respostas, mas eu trago uma que eu acho que tem muito a ver com o meu corpus, né, que é a monetária. Então, donos de sites vão ganhar dinheiro, né, se eles publicam muito, né? E pessoas vão comentar, vão compartilhar, e estimula a multiplicação de páginas, e cada vez mais, então, esse tipo, né, de possibilidade acontece. Essas notícias, elas são inventadas, são manipuladas, com a intenção de ganhar curtidas, retweets e compartilhamentos, né? E não é só, então, notícias como essa aqui, por exemplo, que é desse site, não sei se vocês já acessaram, o lado obscuro das vacinas, né, em que há um retweet ou repostagem de um texto do Infovacinas com uma chamada como essa, né? Pesquisas governamentais confirmam que o sarampo é propagado pelos vacinados, o que é uma fake news, né? E se a gente olha, então, o site do Infovacinas, ele é um site português, a gente não consegue descobrir muito que site é esse, e o mais irônico é que lá em cima ele diz assim, né, está bem pequenininho, mas ele diz por uma decisão informada, né? E tudo, mas absolutamente tudo que está ali dentro é fake. Não existe nada que não seja inventado, né? Também eu recebi na minha timeline, não sei se vocês têm recebido, eu recebi porque eu acho que mexi com a coisa de vacina e apareceu, o Lair Ribeiro, né, o nosso brasileiro aqui, que também propaga notícias falsas, e ele é um médico, né, sobre fake news no YouTube, né? E o YouTube é um lugar de propagação de fake news de vacinas, né? Tá?
Então, o Intercept e depois a própria BBC publicou, né, essa reportagem, falando que, bom, essas são importações de notícias europeias, americanas e europeias, e que vão circular no YouTube, né, demonizando as vacinas. E, quando se entra ali, então, o algoritmo do YouTube nos coloca o usuário para dentro de uma bolha conspiratória e fica em torno disso. E eu senti isso porque eu fui buscar alguma coisa sobre vacinas e o Lair Ribeiro apareceu na minha timeline, né? Bom, então, outra possibilidade, né, que a gente tem visto no nosso material são essas notícias ou reportagens de divulgação que manipulam a informação e desinformam, né? Então, aqui, o que acontece? Elas são elaboradas, são construídas, né, para atrair o leitor em detrimento da informação científica. Às vezes é por um propósito escuso, que a gente vai ver, né? São notícias que, na verdade, desinformam, especialmente porque a gente observou pelos comentários, a gente estuda os comentários dos leitores, eles não leem o corpo da notícia, né? Ou, quando leem mal. Então, nesse caso, o que a gente tem observado é que prevalecem, então, as estratégias de captação, essas que buscam emocionar o leitor de alguma forma, né, para atrair os leitores. Há o emprego de títulos apelativos, comparações inadequadas, apelos a falsos argumentos de autoridade, né, omitem ou colocam em segundo plano informações cruciais do ponto de vista da ciência e transformam, muitas vezes, as descobertas científicas num evento bizarro e sem relação com a vida cotidiana do leitor. Então, um exemplo aqui, eu vou passar já para o maior aqui, para vocês verem. Saiu no Saúde é Vital, né? Então, é uma informação, é uma notícia que diz: diabéticos podem tomar vinho, esse é o título. No subtítulo, a gente encontra ali: pesquisa indica que uma taça não eleva o açúcar no sangue e ainda protege o coração. Então, se eu leio isso, eu penso que eu posso ingerir vinho, né? No corpo da notícia, a gente vai encontrar, numa construção concessiva, bem lá no interior do interior, né, a informação de que são pesquisas incipientes e que a ingestão de vinho está condicionada a outros hábitos saudáveis. Então, ainda que considere essencial a realização de mais pesquisas para confirmar esse efeito. Isso é, assim, muito comum dentro do nosso corpus, né? Uma outra, antes de mostrar algumas questões dos comentários, é que, eu não sei se vocês viram, isso saiu dia 4 agora de novembro na Veja. Vocês viram isso? Então, era isso aí. Por que veganos e vegetarianos têm maior risco de demência? Pressuposto, eles têm maior risco de demência. Você está perguntando por quê, né? Aí, tu vai para o corpo do texto e fica sabendo que quem disse isso é um tal de Max Lugavere, que se intitula pesquisador e autor de um livro chamado Genius Foods, e trabalha num tal de um jornal lá. Certo? Então, na verdade, essa criatura ele não tem nenhuma formação na área da saúde, e ele é colocado ali como um especialista que pode dizer isso. E ainda no corpo da notícia, me lembrei aqui, quando o professor Otto estava falando, isso aqui iria ser considerado de cara fake news, porque diz: uma pesquisa descobriu que mulheres que não consomem as quantidades, né, recomendada de carne, assim, né, vai. Bom, aí o que acontece? A Sociedade Brasileira dos Médicos Vegetarianos vai se contrapor a essa notícia, né, na sua página e no Face, mostrando referências bibliográficas que provam o contrário, né? Mas é claro que ninguém leu isso aí, né? Não saiu. Bom, agora focando então no Facebook, né? Então, porque o Facebook, 127 milhões de usuários mensais no Brasil, né? E o Facebook é um dos plataformas pelas quais os jovens se informam. Então, a gente se perguntou como a popularização da ciência, por meio do Facebook, repercute o conhecimento científico, né? Então, eu vou mostrar bem rapidamente um pedaço de pesquisa que a gente está fazendo, né? Que é buscar isso, a partir do quê? Dos comentários dos usuários das páginas
de notícias da revista, aqui no caso, a Galileu. Tá? Então, a gente buscou isso, estudou 70 pesquisas com a tag ciência, publicadas na Galileu, né, em maio, em abril e maio de 2018, usando como teoria o Charrodot, dentro dessa ideia da situação de comunicação, desse hibridismo de domínios, enfim, eu vou passar por aqui. Bom, o Facebook tem sido usado por essas empresas como Galileu, super interessante, essas grandes empresas que antes só tinham papel, agora, ou então, ela só tinha dentro do site lá, o usuário podia fazer algum tipo de comentário. Mas acontece que eram poucos os comentários, né? Quando joga para o Facebook, isso assim, vira uma loucura, né? E a gente tem um aluno que está terminando uma pesquisa sobre isso, a diferença entre esse tipo de comentário que é no blog e o comentário no Facebook. É uma diferença radical, né? Então, essas grandes empresas, elas têm interesse nisso porque realmente eu posso compartilhar, enfim, né? Por exemplo, aqui na Galileu são milhares, né, de page views por mês, né? Bom, nesse material todo que a gente estudou, do ponto de vista quantitativo, a maioria dos usuários ali, dos comentários, eram não sobre a informação da ciência, mas sobre as estratégias de captação. E, às vezes, essas estratégias de captação são extremamente complicadas, né, do ponto de vista assim, da informação científica que se coloca ali. Tá? Aqui eu vou trazer, assim, rapidamente, vou mostrar, por exemplo, um exemplo do nosso corpus, né? Essa revista. Rosto de bruxa escocesa reconstruído 300 anos após sua morte. E aí, bem pequenininho, dizia ali, na época acreditava-se que a bruxa teria transado com o diabo. No Face, vem lá, vem em cima, na época, o que chama atenção é que ela teria transado com o diabo. E os comentários não são mais sobre o fato de que a ciência é capaz hoje de reconstruir o rosto de uma bruxa que na notícia diz que não é, mas que ela teria transado com o diabo. Então, isso foi quase tudo dentro dessa linha. O outro que nós temos é esse aqui, também dos 5 mais comentados na Galileu, que era assim, Urano tem um horrível cheiro de pum, afirma novo estudo. Bom, isso foi uma bomba, né, do ponto de vista da captação. Milhares de curtidas, né, aqui está lá no 1K, né, mas muitos dos assim, o comentarista ele simplesmente assinala alguém, então aquilo vai para um outro, ele nem lê. Né? Aquilo ele achou engraçado e passa adiante. Tá? Então, nós tínhamos, de 86 comentários que a gente estudou, só um falava sobre o conteúdo, não é, da notícia, e os outros 86 eram todos sobre... Aqui a notícia, a parte em vermelho é o que fala da captação, em azul... Não, mas assim, os comentários, então, é tudo de gozação. Né? É uma grande curtição, todo mundo diz um monte de besteira. Mas... o que chama atenção é que, dentro desses comentários que falam sobre isso, há usuários que começam a colocar sua descrença em relação à ciência, a sua desilusão de ter que ler um negócio desse. Né? Então, nós tínhamos assim, essa informação mudou minha vida, claro. Né? Ou ainda, ele diz assim, em 1990, a ciência só vai evoluir a ponto de conseguirmos fazer viagens interplanetárias. 2018, cientistas descobrem que Urano tem cheiro de pum, kkkk. Né? Então, eu vou parando por aqui, depois eu continuo, né? Só para mostrar que há grandes questões, grandes problemas em relação a como a mídia, essa grande mídia, tem se comunicado com o público em geral, e os comentários são uma forma de a gente acessar a isso. Tá?